bem-vindos ao The Personal Training. Hoje o assunto é sobre métodos de treinamento. Antes de nós falarmos especificamente sobre cada um dos métodos de treinamento, nós precisamos entender o que essas metodologias são e para que servem. Bom, os métodos de treinamento eles foram criados especificamente lá pelos bodybuilders e até por alguns powerlifters, que são os levantadores de peso olímpico. A principal intencionalidade de utilização de métodos de treinamento é conseguir fazer com que as adaptações fisiológicas do treinamento elas continuem sempre constantes. É sabido que durante o período de preparação física, todos os sujeitos eles atingem um platô, que é o máximo do seu desempenho físico. A partir daí, os incrementos de ganho de desempenho físico são cada vez menores e cada vez mais difíceis de serem alcançados. Deste modo, os métodos de treinamento eles foram criados para conseguir gerar estresse suficientemente fortes ao ponto de continuar gerando adaptações fisiológicas ao longo do tempo e de forma praticamente linear ou progressiva. Isso é de fato realmente muito difícil de ser feito até hoje. E para que nós consigamos esse tipo de resultado, uma boa estruturação do treinamento, uma boa manipulação de todas as variáveis do treinamento. Quando eu falo variáveis, estamos falando sobre as variáveis manipuláveis do treinamento, que são intensidade, volume, frequência, tempo de duração, intensidade do treinamento e por aí vai. São várias as variáveis que nós podemos manipular. Então, uma boa manipulação dessas variáveis, elas vão garantir que você consiga sim manter os seus ganhos de desempenho quase de forma progressiva. Mas isso só é necessário, só é possível, aliás, utilizando os métodos de treinamento. Esses métodos eles foram desenvolvidos de forma empírica, a maioria deles não tem comprovação científica até hoje. Alguns desses métodos já têm comprovação científica. Existem métodos até contemporâneos que surgiram aí nos últimos 10 anos para cá e cada vez mais estão sendo melhores elaborados e até mesmo estudados. Alguns desses métodos contemporâneos já tiveram comprovação científica, mas da grande maioria dos métodos de treinamento, nenhum deles tem ainda comprovação. Iremos tratar especificamente daqueles que há realmente indícios de que eles têm uma boa aplicabilidade e eles também consigam levar a bons resultados. Dentro dos métodos de treinamento, divididos entre os clássicos e os contemporâneos, nós temos o método piramidal, que é um método de treinamento clássico, um dos mais conhecidos e amplamente utilizados no mundo inteiro. Ele consiste entre a combinação entre cargas crescentes e decrescentes. Ele pode ser considerado como um método de múltiplas séries, mas com a modificação que as repetições e os pesos irão modificar a cada série, por isso que ele é um método de múltiplas séries diferenciado, ou seja, então o método piramidal é um método diferente dos métodos de múltiplas séries convencionais, mas também pode ser assim chamado. O método piramidal ele tem duas formas clássicas de ser executado, a forma crescente e a forma decrescente. A forma crescente, quando nós utilizamos o termo crescente e decrescente, sempre é relacionado ao peso. Então o método crescente é quando nós iremos fazer uma diminuição a cada série do número de repetições. E aí utilizando aquele princípio do treinamento, que é o interdependência volume-intensidade, quanto maior a intensidade, menor é o volume e vice-versa. Então, se eu estou diminuindo o número de repetições a cada série, eu estou aumentando a intensidade. Isso possibilita que eu consiga fazer incrementos de peso a cada série. Então, diminuir a repetição, aumentei o peso, essa é a parte crescente da pirâmide, do método piramidal. Quando eu faço o inverso, ou seja, aumento o número de repetições e diminuo o peso utilizado, eu estou na parte decrescente do método piramidal. Deste modo, o método piramidal ele pode ser conhecido como método piramidal completo ou as outras formas de utilização que são os métodos piramidais truncados. O método piramidal completo é esse que você começa então com um volume maior, vai diminuindo o número de repetições, aumentando o peso.
chegando até uma repetição máxima, até um RM, depois você volta fazendo o inverso, aumentando o número de repetições e diminuindo o peso. Então esse seria o método piramidal completo. O método piramidal truncado é aquele que nós estipulamos uma repetição, um número de repetições alvo, é uma que eu quero chegar. E aí nós iremos fazer as progressões do treinamento até atingir esse número de repetições. Exemplo, eu posso começar fazendo um método piramidal truncado crescente, que seria 12 repetições, a próxima série 10 repetições e a próxima série 8 repetições. Parei no 8. Foi crescente porque eu fui diminuindo o número de repetições e aumentando o peso. Então esse é um método piramidal truncado crescente. O inverso também é possível, um método piramidal truncado decrescente, onde eu começaria com 8 repetições, iria para 10 na próxima série, 12 repetições, 14, e aí fica a seu critério desenvolver o número de séries que você gostaria para o seu treinamento.